Rádio CBN, ZYD 234, FM 102,3 MHz, Belém, Pará. E na internet, cbnamazônia.com, uma emissora do grupo Rede Amazônica. 9h21. Estação de Notícias. De volta com Estação de Notícias, lembrando nosso WhatsApp 991125525, faça como o Éder Sarmânio, que nos mandou uma denúncia agora, dizendo que continua aquele alagamento antigo da João Paulo II. E a Roberta também está nos ouvindo lá no Marizal. Roberta, obrigado pela sua audiência. Vamos então falar sobre a grandeza de viver. Coaching de Carreiras, com Rafael Lauria. Rafael Lauria, bom dia pra você. Bom dia, Max. Tudo jóia, meu irmão? Tudo jóia. E por aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo? Perfeito. Vamos continuar o nosso tema da semana passada? Vamos. Só para lembrar os nossos ouvintes, a gente está falando sobre uma série de 7 encontros, né? Falando sobre a grandeza da vida. Na semana passada a gente falou em busca de um significado, tratando de 5 tópicos: contribuição, sacrifício, amor, singularidade e atenção. E agora a gente vai continuar com o segundo capítulo, né, desse nosso encontro, que é assumir o controle da vida, né, o controle da sua própria vida, a busca de controlar. Quando eu digo controle da vida, a gente não vai controlar o externo, mas controlar a si mesmo para ter uma qualidade de vida e uma jornada muito melhor. Pode parecer difícil, mas dá para assumir, Rafael? Dá, é claro, e é o primeiro ponto, né, desse pilar, né, que é a responsabilidade. As pessoas, elas estão debaixo, infelizmente, eu não estou falando todas, óbvio, mas a maioria ainda em culpar o externo pelos resultados que tem. Quando eu falo em culpar o externo, eu estou falando dos próprios resultados, tá, Max? Como Sim. assim? Eu não estou falando de questões, por exemplo, que não estão ao nosso alcance, como uma tempestade, um terremoto. Isso aí realmente a gente não tem ingerência, mas tudo aquilo que for relacionado aos nossos próprios resultados, o convite é que assumamos 100% a responsabilidade por eles, mesmo que aparentemente não tenham a ver conosco, mas tem. Eu vou dar um exemplo, quando alguém diz assim, poxa, a gente está vivendo um problema da pandemia e eu estou sem dinheiro porque a pandemia que deu problema aí, que eu perdi o emprego. Não, peraí, se você está sem dinheiro, o que você tem feito ou deixado de fazer para que você se adapte a essa nova circunstância? Sempre olhar para si mesmo, para uma ação que pode ser feita para, obviamente, ter resultados melhores para a sua jornada, ou seja, assumir a responsabilidade por todos os seus resultados, mesmo que pareça aparentemente que não tenha a ver com você, mas tem. Por quê? Porque eu tenho que saber o que estudar, onde procurar, sair para falar com pessoas, fazer conexões, para poder ter resultados melhores. Esse é o convite, né? Se eu tenho essa consciência de que eu sou 100% responsável, aí, meu amigo, ninguém me segura, porque os resultados que eu tenho relacionados à minha vida, tanto com relação à minha família, relação ao meu trabalho, aos meus amigos, tudo, absolutamente tudo que tem a ver comigo, eu puxo para mim, para dizer e para fazer a pergunta certa, o que eu posso fazer ou deixar de fazer para ter um resultado melhor. Diante desse contexto, Rafael, a gente pode colocar uma zona de conforto também, né? A gente talvez gire, sempre a gente cai aí no assunto da zona de conforto, porque mais ou menos pelo que eu entendi até agora, né? Quando a pessoa tenta colocar aquela coisa em prática, que é culpabilizar, nunca sou eu, mas em sim os terceiros. Então, eu acho que se encaixa ou não nesse momento. Na verdade, a zona de conforto é quando você escolhe conscientemente de que você não quer ser penalizado. Sabe aquela pessoa que tem medo de que culpem ela de alguma coisa, vive nessa roda viva de que nunca assumiu o protagonismo da própria vida? Pois é, a partir do momento que você assume a responsabilidade por todos os seus resultados, você está sendo protagonista, deixando de ser coadjuvante. E dizendo o seguinte, não, isso aqui e o verdadeiro líder é assim, é aquele que não diz assim, o problema foi do fulano, do ciclano, não, o problema fui eu que não me comuniquei de uma maneira mais eficaz para ter um resultado melhor.
sempre assim, sempre puxar para si a responsabilidade pelos resultados que tem. De fato. O que a gente ainda pode passar mais ainda para o ouvinte, Rafael? Nós temos ainda mais 4 aí, que são a iniciativa, ou seja, o que adianta uma ideia fantástica, Max, apenas dentro da mente do seu idealizador? Não adianta, eu tenho que entrar em ação, né? É uma questão de respeito para quem pode ser alcançado com aquilo que eu tenho para dar para essa pessoa. Eu sempre lembro isso. Se eu realmente tenho uma grande ideia, uma grande solução, então eu não posso ser egoísta, eu tenho que compartilhar isso, mesmo que eu transforme isso num negócio, mesmo que as pessoas... Porque é aquele negócio, quando você tem uma grande solução para dar, as pessoas pagam por isso, as pessoas compram isso porque sabem o valor que isso tem. Então, a iniciativa é o segundo ponto para que eu assuma o controle da minha vida, né? Receber a contrapartida é uma consequência natural da entrega do melhor para essa pessoa. Tomar a iniciativa, entrar em ação. O terceiro, Max, é a coragem, meu amigo. Não adianta nada você até ter consciência de que tem que assumir a responsabilidade, saber que deve agir, se depois que naturalmente isso traz um medo natural, só para lembrar, nós como seres humanos que queremos nos proteger, nós temos um medo natural. Então a coragem é você agir mesmo com esse medo. Tem uma frase de John Wayne que diz assim, a coragem é estar apavorado e montar no cavalo mesmo assim. É fazer mesmo sentindo esse medo, não deixando o medo te paralisar. O quarto, Max, é a autoconfiança, né? Ninguém pode sentir-se inferior sem seu consentimento. Ou seja, eu tenho que proporcionar, eu tenho que saber que eu sou capaz, que eu cheguei até aqui e que eu posso dar o melhor no futuro. E para a gente terminar aqui, só para o contexto depois desenvolve, o quinto e último é a disciplina, meu amigo Max. A vida exige toneladas de disciplina, dizendo Robert Frost, né? Quando você é disciplinado, você tem o poder de dizer não, inclusive, para aquilo que não vai te interessar no caminho, em direção àquilo que vai te afastar dos seus objetivos. Então, esses são os 5 pontos para que você domine a sua vida. Curiosamente, na semana passada, conversamos com a psicóloga e nossa colunista Vânia Celedônio, e o tema da coluna foi indecisão, onde, acredito que foi minha última pergunta, falei sobre dizer não. Isso dá uma autoconfiança para a pessoa. E trazendo agora para a coluna, Rafael, agir no momento que você vai assumindo responsabilidades, vai assumindo um controle, aos pouquinhos isso vai dando coragem para a pessoa? Sim, claro. Na verdade, é assim. Lembra, eu vou dar um exemplo aqui. Eu quero amar a minha esposa, por exemplo, lavando a louça, né? Com atos de ação, né? É uma linguagem do amor, tem um livro muito bom sobre isso. Eu posso dizer que a amo, eu posso fazer um carinho nela, mas eu posso lavar a louça, por exemplo. Isso é uma forma de... Só que eu não gosto de lavar a louça. Não gosto, não. É horrível lavar a louça. Então, o que eu faço? Olha que legal. Depois que, mesmo sem estar a fim de lavar a louça, eu vou para pia e começo a lavar a louça, Max, olha que maravilha, na hora que eu estou lavando, eu não quero parar até acabar. Então, quando você não estiver animado, não estiver muito afim, comece, entre em ação, porque aí, depois que você entra em ação, você começa a ver uma coisa maravilhosa acontecendo, que agora eu quero ir até o fim, agora eu quero continuar isso aqui, porque está dando certo, porque vai ter um resultado legal. Se eu tivesse, diferente se eu tivesse ficado na minha e não tivesse feito nada. Isso é um exemplo simples, mas pode ser aplicado às coisas mais profundas da vida, como, por exemplo, dar um basta e começar uma vida nova, começar uma profissão nova, começar um novo relacionamento, e assim por diante. Dá um upgrade na sua vida. Basta entrar em ação, meu amigo Max. Vai fazendo parte de todo um processo, né, Rafael? Isso que é o mais curioso e o mais interessante aqui da coluna. Rafael, repórter CBN, acho que vai entrar um pouquinho mais cedo. Te agradeço por mais uma coluna, muito conhecimento aqui. Boa semana para você, que seja bastante produtivo e com muita saúde pra gente, né? Porque sem saúde a gente não consegue nada. É uma honra falar com você toda semana. Fico muito lisonjeado e muito grato a Deus por estarmos juntos nessas conversas semanalmente. Grande abraço, até semana que vem. Perfeito, a gente fica muito feliz também. A gente dá uma passada então rapidinho aqui no Facebook, porque tem gente nos acompanhando. Arlena Sabino tá falando aqui.